Olá a todos, o propósito desse vídeo é explicar a desassociação. Eu peço para que você assista esse vídeo até o final, a fim de que você entenda corretamente esse procedimento bíblico que é aplicado pelas Testemunhas de Jeová. A primeira questão a ser tratada aqui é quanto se a desassociação é bíblica ou não. Muitos dizem que a desassociação é uma invenção das Testemunhas de Jeová e que Jesus era amigo de prostitutas e outras pessoas imorais e que as Testemunhas de Jeová são cruéis. Mas será que os protestantes, que são os maiores críticos das Testemunhas de Jeová nesse assunto, conhecem o que os teólogos protestantes dizem sobre a desassociação? O que diz a literatura protestante sobre isso? Então eu vou ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, e depois eu vou citar o que os eruditos protestantes dizem sobre essa passagem. A passagem diz: Eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer comam com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora? Removam do meio de vocês a pessoa má. Então vemos aqui que a Bíblia nos ensina que pessoas que agem de um modo incompatível com o verdadeiro cristianismo que proferem seguir devem ser removidas ou expulsas da igreja ou congregação. Muitos tentam achar brechas nessa ordem apostólica tão clara, mas para resolver de vez o assunto, eu vou apresentar aqui a vocês o que os eruditos protestantes comentam sobre essa ordem apostólica. O erudito John Gill, da Igreja Batista, explicou sobre essa passagem, abre aspas, os excomungados ou desassociados não deviam apenas ser removidos de sua sociedade religiosa ou da comunicação com a igreja e impedidos de se sentarem juntos para comer à mesa do Senhor ou em seus banquetes fraternais. Preste atenção agora, mas também lhes deviam ser negadas a conversa civil e a intimidade com eles. Fecha aspas. John Gill adiciona que tal procedimento servia para envergonhar tais ofensores e levá-los ao arrependimento. Vemos que John Gill, erudito da Igreja Batista, afirma que a desassociação envolve não conversar, nem mesmo fora da igreja, com aquele que foi excomungado. As Testemunhas de Jeová, diferente dos protestantes, aplicam aquilo que a teologia protestante ensina quanto à desassociação. Adam Clarke, erudito bíblico e teólogo protestante renomado, explicou que os cristãos não deviam, abre aspas, ter nenhuma comunicação com tal pessoa, nem em coisas sagradas, nem em civis, fecha aspas. Ou seja, Adam Clarke, teólogo protestante, ensina basicamente a mesma coisa que as Testemunhas de Jeová ensinam e praticam quanto à desassociação. Albert Barnes, teólogo protestante também, explicou algo similar. Abre aspas, esta completa separação e afastamento de toda a comunicação eram necessários nesses tempos para proteger a igreja de escândalo e dos relatos injuriosos que circulavam. Fecha aspas. Então, Albert Barnes, teólogo protestante, também ensina que a desassociação deve ocorrer conforme as Testemunhas de Jeová praticam, com completa separação e afastamento de toda a comunicação com o excomungado ou desassociado. Norman Champlin, famoso erudito protestante, explicou que a desassociação requer o término, abre aspas, de qualquer associação social com tal pessoa, como tomar uma refeição com ela, em sua residência, e nem seja tal pessoa convidada para tal coisa na residência de algum crente. Isso segue os passos da exclusão entre os judeus, a qual não envolvia somente a sinagoga, mas também cobria as situações sociais. Fecha aspas. Quem disse isso foi Norman Champlin, erudito protestante. Champlin acrescenta que a desassociação, abre aspas, serve para mostrar ao pecador que a igreja está profundamente preocupada com a questão, fecha aspas, e que o pecado em questão exige medidas drásticas nas palavras de Champlin, e que o crente deve compreender que isso visa ao seu próprio bem. Champlin ainda adiciona, uma disciplina severa pode produzir o bom efeito de fazer o crente errado voltar ao bom senso e, finalmente,
ao arrependimento autêntico. Preste atenção à expressão que Champlin usou: disciplina severa. Agora veja que são os eruditos protestantes que estão falando isso. Já bastam essas citações ou vocês ainda querem mais? João Calvino, um dos fundadores, por assim dizer, do protestantismo, ensinou, abre aspas, nenhum crente deve receber o desassociado em termos de intimidade com ele. Caso contrário, a autoridade da igreja seria desprezada. Se cada indivíduo tivesse a liberdade de admitir à sua mesa aqueles que foram excluídos da mesa do Senhor. Participar de comida aqui significa viver juntos ou associar-se às refeições. O que Paulo quer dizer é que, na medida em que está ao nosso alcance, devemos evitar a associação com aqueles com quem a igreja cortou sua comunhão. Fecha aspas. Quem disse isso foi João Calvino, um dos pais do protestantismo. Matthew Henry, teólogo anglicano, explicou, abre aspas, aqui o apóstolo os aconselha a evitar a companhia e a conversa com os que são escandalosos. Os cristãos deveriam evitar toda a familiaridade com ele, ou seja, com o desassociado. Eles não deveriam ter comércio com ele, mas, para que pudessem envergonhá-lo e levá-lo ao arrependimento, deveriam negá-lo e evitá-lo. Quem está dizendo isso é Matthew Henry, teólogo anglicano. Note que os cristãos devem evitar a conversa familiar com companheiros cristãos que são notoriamente maus e sob censura justa por suas práticas flagrantes, a qual traz desgraça sobre o nome cristão. Fecha aspas. Joseph Benson, teólogo protestante, afirmou sobre a igreja em relação ao desassociado. Abre aspas. Não deve ter contato ou comunhão com ele de qualquer espécie. Atente à expressão de qualquer espécie. Quem disse isso foi Joseph Benson, teólogo protestante. Um curso semelhante é ordenado por João em 2 de João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Isso se refere ao contato da vida comum e não particularmente à comunhão, no caso aqui a mesa do Senhor. O verdadeiro cristão deveria renegar completamente essa pessoa e não fazer nada que parecesse implicar que a considerava um irmão cristão. Veremos aqui que a regra era muito mais rigorosa em relação a alguém que professava ser cristão do que aqueles que eram conhecidos e reconhecidos como pagãos. Fecha aspas. E aí, tá suficiente agora? Com base nesses comentários feitos por eruditos protestantes, vemos que existe grande consenso entre tais de que o tratamento a um excomungado ou desassociado inclua o fim de toda comunicação e associação com tal, assim como as testemunhas de Jeová ensinam e praticam. Portanto, fica claro que a própria teologia protestante ensina exatamente aquilo que as testemunhas de Jeová ensinam e praticam quanto à desassociação. É o fim de qualquer comunicação civil do pecador não arrependido com a congregação. É claro que, no momento em que o pecador mudar sua conduta e reajustá-la ao padrão cristão, ou à moral cristã, ele será readmitido à congregação, conforme o próprio apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios. Mas eu não vou tratar disso nesse vídeo. A partir de agora, então, eu vou responder algumas perguntas que surgem diante do assunto da desassociação e como um desassociado é tratado. Pergunta 1. Os desassociados são tratados de forma desumana? Muitos dizem que as testemunhas de Jeová tratam os desassociados como lixo ou de forma desumana, mas isso não é verdade. O que acontece é justamente o oposto. Dá-se a um desassociado um tratamento muito digno. Em nenhum momento é permitido que os membros da congregação o insultem. Em nenhum momento é permitido que os membros da congregação não se sentem ao lado dele em uma reunião. Na verdade, o contrário, né? Quando um desassociado ele vai até uma reunião nossa, ele vai ser recebido, as pessoas não vão abrir uma comunicação com ele, mas ele vai até a reunião, ele se senta ao lado das pessoas. Se ele não tiver, por exemplo, alguma revista de estudo ou algum material ali impresso, o pessoal da congregação vai providenciar isso a ele. Em nenhum momento ele vai ser tratado de forma desumana, ou com grosseria, ou com insultos. E os irmãos, na verdade todo mundo, fica até muito feliz quando um desassociado vai até a reunião. As pessoas olham para ele e ficam muito felizes de que ele está tomando os passos necessários para ser readmitido.
Então a resposta é não. Os desassociados não são tratados de forma desumana. Vamos montar aqui então uma situação hipotética. Digamos que um desassociado vá até a reunião, ele assista a reunião e durante a reunião comece a chover, dá um temporal. E aí ele acaba ficando preso no temporal, por assim dizer, na frente do salão do reino. Nesse caso, um membro poderia e deveria até mesmo dar uma carona para ele até a sua casa, mesmo que ele esteja desassociado, porque esse é um gesto de amor. O propósito da desassociação é que ele se arrependa e mude, né? Não que ele pegue uma chuva e morra de gripe. É claro que seria melhor que esse tipo de atitude seja monitorado pelo corpo de anciãos. Então, em nenhum momento dá-se um tratamento desumano aos desassociados e nem são eles tratados como lixo. Pergunta 2. O que dizer quando um dos cônjuges num casamento é desassociado? Bem, aqui eu vou presumir que o motivo da desassociação não seja adultério, porque todo mundo sabe o que acontece quando um cônjuge é adúltero, né? Nesse caso, o casamento vai continuar igual, a intimidade será a mesma, apenas o casal não deve falar sobre assuntos religiosos. Caso o desassociado queira continuar indo às reuniões junto com o cônjuge, eles irão à reunião e sentarão juntos normalmente. O desassociado não pode ter contato social com a congregação, mas o cônjuge que não está desassociado vai ter seu contato normal com a congregação. Pergunta 3. E no que tange a filhos, como é a relação de um filho com um pai desassociado? A resposta é a mesma da pergunta anterior. Agora, se o filho já for adulto e não mais estiver na casa do pai, aí ele já não é um membro da casa do pai. Aí ele vai ter que agir como um cristão maduro. Então, nesse caso, ele está sujeito àquilo que o apóstolo Paulo disse conforme foi interpretado pelos protestantes, né? Pelos teólogos protestantes. A relação pai e filho não acaba, mas existe outra relação também em jogo, que é a relação cristão com ex-cristão. A responsabilidade de um filho para com o pai idoso que está desassociado é a mesma. Ele vai ter que cuidar do pai. Não é porque o pai está desassociado que ele deixou de ser pai. Então cabe ao filho cuidar do pai desassociado, na velhice, ou talvez em alguma doença. Ele vai ter que cuidar, é o pai dele. Ah, mas ele está desassociado, não interessa, ele é o pai dele. Então a desassociação não acaba com a relação pai e filho. Mas vai haver também um contraponto. Apesar de ser o pai dele, essa pessoa ainda é um ex-cristão que foi excomungado da congregação ou desassociado, e essa pessoa vai ter que receber esse tratamento de um desassociado para que essa pessoa se arrependa, né, sinta vergonha do que fez e volte à congregação. Assim como a desassociação não elimina os laços familiares não eliminam a desassociação. Pergunta 4. Jesus não andava com prostitutas? Não. Jesus andava com ex-prostitutas, com pessoas que deixaram de cometer pecados sérios. Para seguir Jesus, a pessoa tinha que ter uma mudança na vida. Pergunta 5. A desassociação é desamorosa? Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: É verdade que nenhuma disciplina parece, no momento, ser motivo de alegria, mas sim de pesar. No entanto, depois dá fruto pacífico, a saber, a justiça, aos que têm sido treinados por ela. Então a desassociação é uma disciplina. E como todas as disciplinas, ela não parece ser boa enquanto dura. Mas quando a pessoa amadurece, então ela olha para trás e entende o valor da disciplina que ela recebeu. Mas ela só vai pensar isso se ela amadurecer. Se ela for uma criança eterna, ela sempre vai achar a disciplina que ela recebeu ruim. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Pergunta 6. As testemunhas de Jeová, por aplicarem a desassociação, destroem famílias? Um dos piores hábitos que muitas pessoas têm, e é um hábito puramente humano, é o hábito de fazer o que não deve e querer se libertar das consequências das suas ações. E quando não consegue se libertar das consequências das suas ações, começar a apontar o dedo nos outros e dizer que os outros são culpados pelas consequências. Um exemplo bíblico disso é Adão. Ele foi ordenado a não comer do fruto proibido, comeu e depois disse para Deus: a mulher que tu me deste foi ela que me deu para comer do fruto, ou seja, agora a culpa é de Deus. Um exemplo social disso é a questão do aborto. Se você tiver relações sexuais, você corre o risco de engravidar se você é mulher. Se uma pessoa tem idade suficiente para fazer sexo, essa pessoa também tem que ter idade suficiente para entender isso. Mas aí uma jovem engravida e a culpa não é dela.
O fato dela ter feito sexo não quer dizer que ela seja culpada por ter engravidado. É basicamente esse o raciocínio. Então ela quer eliminar a consequência da ação dela. E nós sabemos que não faltam pessoas que defendam esse tipo de pensamento. É claro que a questão do aborto é muito grande. Eu estou tratando aqui de um ponto bem específico, tá? Que é o ponto quando a pessoa engravida, não quer ter o filho e acha que tem direito de matar a consequência. Então o ponto que eu quero dizer é o seguinte: nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências. Então ninguém é desassociado sem motivos. A base para você ser desassociado é você ter um motivo para isso. Então se você cometeu algum pecado sério e não se arrependeu, e esse pecado leva à desassociação, você vai ser desassociado. Aprenda a viver com isso. Então é você que cometeu o pecado que é o responsável por destruir a sua família, não a desassociação. Agora, é bastante perceptível que as pessoas não assumam isso. A culpa da destruição da família sempre é da desassociação, nunca daquele que causou o motivo para ser desassociado. Eu não acho que esse é um raciocínio maduro. Pergunta 7. Se a pessoa não cometer nenhum dos pecados listados pelo apóstolo Paulo, mas quiser deixar de ser testemunha de Jeová, por que ela é tratada como desassociada? A resposta é: ela não é tratada como uma pessoa desassociada. Se a pessoa não quiser mais ser testemunha de Jeová, ela só não vai mais à reunião. Ela não se congrega mais com o povo, mas ela não é tratada como desassociada. Então essa pergunta é falsa. Agora, se a pessoa se dissociar da congregação, é basicamente o processo inverso da desassociação. Na desassociação, a congregação toma ação contra a pessoa. Na dissociação, a pessoa toma ação contra a congregação. Então note que o dissociado, aquele que se dissocia por própria vontade da congregação, ele não está apenas dizendo: eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Ele está dizendo: eu não quero mais ser testemunha de Jeová e eu não quero mais ter contato com vocês. Então o dissociado está basicamente dizendo: testemunhas de Jeová, sumam da minha vida. E aí ele incorre no pecado da apostasia. Essa ação na Bíblia é descrita como apostasia. E por causa disso, ele vai ter o que ele pediu. A congregação realmente vai se afastar dele. Essa dissociação pode ser formal ou informal. Formal é quando a pessoa escreve uma carta aos anciãos e se dissocia formalmente da congregação. E informal é quando a pessoa se torna membro de outra religião. Por exemplo, digamos que uma testemunha de Jeová se afaste da congregação e comece a ir à missa católica. Nesse caso, ela está se dissociando das testemunhas de Jeová. E a dissociação é o pecado da apostasia. Pergunta 8. Caso eu não cometa os pecados listados por Paulo, mas discorde de alguma doutrina, serei desassociado? Não, de forma alguma. Todos nós temos o direito de ter opiniões pessoais. E isso até é muito bom. No entanto, tenhamos em mente alguns pontos, como a modéstia e a união. A modéstia é estar ciente de suas próprias limitações. A união equivale a evitar a todo custo o sectarismo. O sectarismo é condenado na Bíblia. Jesus, orando a Deus, proferiu o seguinte: Tu, Pai, estás em união comigo e eu estou em união contigo. Eu lhes dei a glória que tu me deste, a fim de que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu em união com eles, tu em união comigo, a fim de que estejam perfeitamente unidos. Então nós vemos que a união é um sinal do verdadeiro cristianismo. A Bíblia nos alerta contra divisões. Pois certamente haverá seitas entre vocês, para que também fique claro quais de vocês são aprovados. Quanto ao homem que promove uma seita, rejeite-o, depois de aconselhá-lo com firmeza, uma primeira e uma segunda vez. Fiquem atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem. Então o sectarismo é um pecado grave, passível de excomunhão. Você precisa entender que não há como haver uniformidade entre todos os pensadores humanos, porque nós somos pecadores. Sendo assim, seria utopia esperar que em uma família global houvesse uniformidade absoluta a ponto de que nenhum membro pudesse vir a ter um ponto de vista diferente sobre esse ou aquele assunto.
Mas assim como nós não vamos com terno e gravata a um balneário, nem vamos com roupas de banho a um evento social, questões complicadas devem ser resolvidas em seu ambiente apropriado. Existe um meio normativo, conforme apresentado na Bíblia, para que dilemas sejam solucionados. A Bíblia nos mostra que existiram dilemas entre cristãos, tais como a circuncisão. Essa questão foi resolvida pelo corpo de anciãos em Jerusalém. No momento em que algum membro passasse a discordar do corpo de anciãos em Jerusalém e começasse a criar divisões nas congregações, ele era culpado de sectarismo. Então ele devia ser alertado algumas vezes contra esse proceder e, por fim, caso ele não baixasse a bola, por assim dizer, e retrocedesse, ele seria excomungado. Nos dias atuais, se uma pessoa passa a ter um conceito diferente daquilo que recebemos do corpo governante como normativo, isso não significa que ela necessariamente já apostatou e já se tornou sectarista. Porém, se essa pessoa fizer proselitismo dentro da congregação, criando divisões, aí a coisa complica, porque isso seria sectarismo. Pergunta 9. Por que alguém que rejeita apenas o corpo governante sem rejeitar ao Cristo é encarado como apóstata e é desassociado? Uma coisa que você precisa ter em mente é que nenhum apóstata ou sectarista acredita ter largado a Cristo. Todos os sectaristas e apóstatas alegam que eles apenas negaram uma organização, nunca ao Cristo. Esse pensamento autojustificado é a base do sectarismo. Todo homem que cria uma seita necessariamente pensa que ele não largou a Deus e nem a Cristo, e que apenas está se afastando de homens. Veja, por exemplo, o protestantismo e o neopentecostalismo. O protestantismo presbiteriano, tradicional, o que inclui aqui a Igreja Batista, a Igreja Luterana e outras também, considera os movimentos neopentecostais, como as Igrejas Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo, Igreja Mundial do Poder de Deus, como seitas. Então, para um membro da Igreja Batista, a Igreja Mundial é uma seita. Agora, se você for perguntar para os líderes da Igreja Mundial se eles abandonaram o Cristo e formaram uma seita, eles vão dizer que não. Eles não abandonaram a Cristo, eles apenas abandonaram a homens. É isso que eles vão dizer. Mas a Cristo eles estão seguindo. Então isso ilustra algo óbvio. O homem que promove uma seita nunca pensa que abandonou o Cristo. Mas ele sempre afirma que abandonou a homens. E que agora ele segue a Cristo de uma forma mais pura quando comparado ao passado. Então, quando uma testemunha de Jeová é excomungada, ou desassociada, por sectarismo e apostasia, ela sempre vai alegar que ela está abandonando só a homens, não a Cristo. Por isso, quando uma delas posta um vídeo na internet, por exemplo, dizendo que eu abandonei a homens, eu não abandonei a Cristo, agora eu estou seguindo a Cristo. Gente, isso chega a ser caricato, porque a pessoa acha que ela está fazendo algo totalmente original, e que no caso dela é diferente, quando na verdade ela está agindo como todos os sectários e apóstatas agem, de qualquer igreja. Portanto, para concluir esse tópico, eu repito, nenhum sectário acha que está abandonando a Cristo e a Deus. Todos eles pensam que estão apenas abandonando a homens. E o motivo disso é lógico. Se o sectário achasse que está abandonando a Cristo, ele não seria sectário. Entendeu o ponto? Então, o sectarismo necessariamente exige que a pessoa não ache que está abandonando a Cristo. Pergunta 10. Por que as testemunhas de Jeová não permitem que um membro expresse opiniões contrárias às que estão estabelecidas pelo corpo governante? Imagine que os membros de sua igreja decidam fazer um almoço comunitário. Então 10 das suas irmãs de fé são encarregadas da preparação da comida. Porém, cada uma delas tem a sua própria receita e quer cozinhar do seu jeito. Nós sabemos que, a menos que haja uma coordenação que decida de forma normativa o método da preparação da comida, o negócio vai desandar. É no mínimo irônico que as pessoas reclamem disso na organização de Jeová, sendo que nas outras religiões as pessoas agem da mesma forma, se não pior. Por exemplo, quantas vezes você já viu um cristão unitário ser convidado para dar uma palestra antitrinitária numa igreja batista?
Se um batista ou católico começar a pregar contra a Trindade para o pessoal da igreja, o que você acha que vai acontecer com ele? Será que a liderança da igreja batista vai dizer algo mais ou menos assim? Que bom que você está expressando sua opinião, irmão. Seja sempre bem-vindo para palestrar em nossas igrejas. Não vai acontecer isso. Essa pessoa será acusada de sectarismo e será silenciada na igreja dela. Esse fato ilustra algo que o próprio Jesus já havia ensinado. Todo reino dividido contra si mesmo cai em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não ficará de pé. Portanto, todas as organizações entendem a necessidade de se proteger de agentes que julgam prejudiciais. Até o corpo humano é projetado para expelir agentes nocivos. O próprio Deus agiu dessa forma. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, ele os expulsou do jardim do Éden e da sua presença. Os anjos que pecaram contra Deus também foram expulsos de sua presença e da família de Deus. É claro que esses cometeram pecados mais sérios e não serão perdoados. Mas um cristão que foi expulso da família de Deus pode ser perdoado e readmitido à família de Deus. Pergunta 11 e última, na verdade, é uma objeção e não uma pergunta. As Testemunhas de Jeová são a igreja McDonald's, onde todo mundo é obrigado a agir e pensar da mesma forma. O cristianismo verdadeiro não deve ser assim. Em primeiro lugar, o McDonald's é inegavelmente uma empresa grande e de sucesso, e sem dúvidas o rigor da gestão desempenha um papel fundamental. Será que alguém se atreveria a dizer que o McDonald's é um empreendimento fracassado? Mas vamos imaginar um pouco. Suponhamos que a Organização de Jeová realmente desse ouvidos às críticas que lhe são feitas e passasse a permitir e até a incentivar a disseminação de ideias antagônicas entre os irmãos. O que iria acontecer com ela? Ela se tornaria Babilônia Grande. Uma bagunça total. Nós não seríamos um, assim como Jesus e seu Pai são um. Então, na verdade, as críticas feitas somente têm a finalidade de causar a ruína dessa organização. Bom, mas é isso aí, esse vídeo já está ficando longo. Eu espero ter ajudado você, um grande abraço e fiquem em paz.